E aí, pessoal, tudo bem? Garantido o acesso à Série B, é hora de pensarmos na próxima rodada, que é a final do Campeonato Brasileiro Série C de 2023. Sou Marcos Pessoa e nesse vídeo vou trazer algumas possibilidades que apontam para que o Amazonas FC seja o campeão brasileiro. E antes de eu contar para vocês sobre essas possibilidades, vou pedindo que, se você é da Amazônia ou se gosta de cultura amazônica, deixe o like no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative a campa. Esse gesto, além de ser gratuito para você, nos ajuda muito a mostrar para o YouTube que produzimos um conteúdo interessante e relevante. Como todos nós sabemos, o futebol é conhecido por sua imprevisibilidade e pela paixão dos torcedores que sempre acreditam no potencial de suas equipes. No meio dessa atmosfera de emoção e expectativa, precisamos tratar com a questão histórica e buscar em dados a confirmação que tanto queremos. E posso lhe garantir que há chances reais do Amazonas FC conquistar o título em cima do Brusque. E isso não é baseado em achismo ou simplesmente clubismo, mas com base em critérios sólidos que vou compartilhar com vocês nesse vídeo, trazendo alguns pontos de análise. Eu claramente posso ver que a equipe amazonense do Amazonas FC está pavimentando seu caminho para uma possível conquista. Ao final desses pontos elencados, quero que vocês coloquem nos comentários se vocês concordam ou não. Para entender o quão realistas são essas possibilidades, é crucial observarmos os números e o desempenho recente das duas equipes. Na primeira fase da competição, o Amazonas acumulou 32 pontos, enquanto o Brusque registrou 31 pontos. Embora a diferença seja mínima, ela já mostra que o Amazonas está no mesmo nível do seu oponente, se não superior. O fato de terem superado o Brusque na fase inicial é um sinal claro que eles têm a qualidade necessária para vencer. Além disso, o saldo de gols é um critério importante para avaliar a consistência e a eficácia de uma equipe. Na segunda fase, o Amazonas ostentou um saldo de gol de 5 gols positivos, enquanto o Brusque teve um saldo de mais 2. Isso significa que o Amazonas teve um desempenho mais sólido e eficiente na fase decisiva do torneio, o que é um trunfo valioso em uma competição eliminatória. Um fato ainda mais intrigante é que o Amazonas conseguiu vencer na segunda fase as equipes que ele não havia conseguido vencer na primeira fase. Isso mostra uma capacidade de adaptação e melhoria ao longo da competição, um sinal claro de que eles estão aprendendo com os erros e evoluindo constantemente. Essa é uma qualidade essencial para uma equipe que almeja ser campeã. Vou explicar mais detalhado esse ponto porque achei muito interessante ao analisar esses dados. Na sétima rodada da primeira fase, o Amazonas enfrentou o Botafogo da Paraíba fora de casa e empatou em 0 a 0. Na segunda fase, o Amazonas enfrentou o Botafogo novamente na Paraíba e perdeu por 2 a 1. Mas, na última rodada, ganhou do Botafogo na Arena da Amazônia por 2 a 0. Já contra o Paysandu, o Amazonas enfrentou ele na 12ª rodada da primeira fase dentro de casa e perdeu por 2 a 1. Na segunda fase, o Amazonas enfrentou de novo o Paysandu dentro de casa e perdeu novamente, dessa vez por 1 a 0. Porém, no jogo da volta, que foi o último confronto entre eles, o Amazonas venceu o Paysandu em Belém por 2 a 1. Na rodada seguinte da primeira fase, na 13ª rodada, o Amazonas foi até Volta Redonda e tomou um sacode de 5 a 1 do Voltaço. Porém, quando foi na segunda fase, na hora do valendo um cocão, o Amazonas bateu na Arena da Amazônia por 2 a 0 e depois em Volta Redonda ganhou novamente por 2 a 0. Alguns dizem que foi aqui que o Volta Redonda perdeu a sua classificação. Eu particularmente não concordo, mas considero esses jogos contra o Volta Redonda a virada de chave do Amazonas FC. Por fim, o Amazonas perdeu para o Brusque na primeira rodada da primeira fase. O Brusque bateu o Amazonas por 1 a 0 jogando em casa. Ou seja, o Amazonas já mostrou que quem ganhou dele na primeira fase, perdeu na segunda fase. Portanto, acredito que o Brusque possa ter o mesmo destino dos demais. Outro ponto a favor do Amazonas é seu atual momento. O Amazonas FC vem de 4 vitórias consecutivas, uma sequência impressionante que demonstra confiança e coesão da equipe, ampliada ainda mais com a chegada do técnico Luizinho na fase decisiva. Essa série de vitórias também contrasta com o desempenho recente do Brusque, que teve uma derrota e um empate nas últimas 2 rodadas. Enquanto o Amazonas está em ascensão, o Brusque parece estar em um período menos positivo. Além disso,
o fator casa desempenha um papel crucial em qualquer competição esportiva. O Amazonas terá a vantagem de jogar o primeiro jogo da final em seu território, diante de sua torcida apaixonada. Isso pode criar uma atmosfera incrível e motivadora para os jogadores, que certamente darão o seu melhor para conquistar a vitória e já sair da Arena da Amazônia com um excelente resultado. Um outro ponto que eu poderia elencar é que este ano o Amazonas FC foi o campeão estadual, campeão do Amazonense, em cima do Manauara, que é uma nova equipe do futebol amazonense, que inclusive é mais nova que o Amazonas e que também vem forte. Então já grava esse nome aí, Manauara. Enquanto o Brusque foi vice-campeão estadual. Ele perdeu os 2 jogos da final para o Criciúma. Gente, tudo isso não significa que o Brusque seja uma equipe fraca ou que não tenha chances de vencer. O futebol é imprevisível e qualquer coisa pode acontecer em uma final. O Brusque é uma equipe respeitável e eles também têm seus méritos e qualidades. No entanto, os números e desempenho recente do Amazonas sugerem que eles têm uma oportunidade real de conquistar o título. Então assim, eu acredito que a chave para o sucesso do Amazonas seja ele manter a concentração, continuar jogando com confiança e aproveitar ao máximo seu momento. Eles precisam acreditar em si mesmos, assim como nós e todos os amazonenses acreditamos neles. A vitória não está garantida, mas as chances são reais e palpáveis. Ou seja, esse vídeo é para mostrar que o Amazonas FC está se aproximando de uma conquista histórica, com base em sua superioridade na fase de grupos, seu saldo de gols impressionante, a capacidade de vencer as equipes que derrotaram ele anteriormente, sua sequência de vitórias e o fator casa. As possibilidades de serem campeões em cima do Brusque são reais e empolgantes. Então vamos acompanhar essa emocionante jornada e torcer para que o Amazonas FC alcance a tão esperada glória e o tão esperado Campeonato Brasileiro. Esse foi o vídeo e agora eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários se vocês concordam, se vocês acham que eu viajei. E aí, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço novamente que você deixe o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no nosso canal e quando se inscrever não esqueça de ativar a campanha, porque assim, quando eu lançar o próximo vídeo, você será notificado. Valeu!